Fala, povo de Deus! E aí, como é que vocês estão? Saudade de estar por aqui de novo. Sempre um prazer participar desse nosso podcast, o Centralcast, o podcast que edifica a sua vida através de testemunhos. Tem acontecido muito isso aqui nos nossos podcasts. E aqui comigo hoje, meu amigo Vinícius. E aí, Vinícius? É isso aí, tava com saudade de você, Fernanda. Pois é, quanto tempo, né? Quanto tempo. Pois é, vamos conversar aí com o pessoal aí pra gente... hoje... fazer mais junto, né? É isso aí. Pessoal, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida e fica até o final, porque hoje eu garanto, esse testemunho que você vai ouvir hoje vai edificar a sua fé, vai ser algo que vai ser transformador para a sua vida, eu garanto isso. Fica com a gente até o final. E aí, Vinícius? Pede pessoal aí para a gente conseguir a nossa meta de 10 mil que o pastor pediu, 10 mil seguidores. E vou pedir mais. Comente também no vídeo, porque quando você comenta, você dá engajamento para o nosso podcast. É e verdade. assim o próprio YouTube vai levar o nosso vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo, esse podcast vai marcar a sua vida, marcar a sua história, e você tem que compartilhar com seus familiares também. É verdade. É isso aí, Fernanda? É verdade, gente. Então, como vocês já viram na chamada aí, hoje está conosco nada mais, nada menos que Valesca da Rocha. Valesca, se apresenta para o pessoal. É um prazer ter você aqui com a gente, para a gente ouvir um pouco da sua história. Mas se apresenta para o pessoal, quem é você, de onde você veio. Vai lá, conta para o pessoal. Então, eu que agradeço, né, a oportunidade por poder testemunhar a respeito de tudo que Deus tem feito e fez na minha vida, na minha família. Meu nome é Valesca, né? Novamente eu falo isso. E eu vim de Domingos Martins do Espírito Santo. Vai fazer mais ou menos um ano que a gente está em Campos do Goytacazes. Mas eu já morei aqui, há uns 8 anos atrás. Eu morava aqui, eu frequentava esta igreja. E voltei para lá, né, para o Espírito Santo. E estou por aqui. E tem sido maravilhoso estar de volta a essa igreja que eu tanto amo. Ah, que maravilha. Então, gente, Valesca tem um testemunho de vida muito lindo. Eu já tive a oportunidade de ver, de assistir. Inclusive, eu vou pedir a você, Davi, por favor, coloca aí na descrição do nosso vídeo o link para o pessoal acessar o testemunho dela. Vocês hoje vão saber um pouquinho da história, mas todo o testemunho completo, vai estar na descrição do vídeo, através desse link que está aí. Você acessa, comenta, compartilha, porque é realmente um testemunho maravilhoso, um testemunho de fé. E eu gostaria já de perguntar a você, logo de primeira pergunta, o que aconteceu na sua vida que você tem esse testemunho tão forte para contar? Como tudo começou? Bom, já me fizeram essa pergunta e eu costumo falar assim, que começa sempre com um relacionamento com Deus, né? E eu, graças a Deus, assim, eu tive esse relacionamento com Deus iniciado na minha infância. Porque, assim, eu tenho autismo, grau 1. E eu, naquela época, né, hoje eu estou com 39 anos, não é como é hoje, né? Eu era só uma criança esquisita para muitos. Mas o Senhor sempre se apresentou realmente como meu amigo, inclusive... coisas que eu vou falar, assim, depende muito da fé da pessoa para entender o que eu vou dizer, né? Em tudo que eu vou dizer, assim, hoje. Assim, eu, aos 5 anos de idade, por exemplo, me encontrava muito sozinha e eu me lembro de anjo ir até a minha casa para conversar comigo, para ser a minha companhia, inclusive ler a Bíblia comigo. Então, assim... eu fui desenvolvendo ali realmente o meu amigo, o Senhor, né? Um relacionamento maravilhoso com o Eterno. E isso foi, assim, cada vez mais ficando mais forte, inclusive me libertar, né, daquelas prisões, né, assim, de não conseguir falar, de não conseguir me relacionar com as pessoas. E então, assim, a partir dali, eu acredito assim que o Senhor, no propósito que Ele tem para a vida de cada um, Ele vai preparando a gente dentro de um processo. Né? E o processo, para mim, começou assim. Eu acho que, se não fosse tudo isso, como suportar? Como compreender, de fato, a fé para a gente realmente se encontrar como obreiros aprovados, né? Diante do Senhor. Então, eu acredito que o impacto foi... assim, aquele pontapé inicial foi ali, quando o Senhor se apresentou para mim mesmo com um amigo fiel, um amigo que nunca ia falhar,
nunca ia me decepcionar e, principalmente, me deixar sozinha. Entende? Só uma pergunta. Você nasceu no lar cristão? Não. De berço evangélico? Não era um lar cristão. Na verdade, meus pais chegaram a me batizar na católica, mas eles nem mesmo frequentavam a católica também, não. E como é que foi o seu acesso? Como que você chegou até Jesus? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, assim, que os meus pais foram, né, convidados aí à igreja, a gente vivia ali uma situação muito complicada dentro de casa, e os vizinhos, que eram servos de Deus, convidaram os meus pais e eles foram. E graças a Deus que isso aconteceu, porque aí, assim, né, um processo de salvação na vida da minha família iniciou ali, e foi onde as coisas começaram a se aquietar, né? Mas eu tenho a minha experiência, eu posso dizer assim, de lembrar mesmo, foi nesses 5 anos assim que o Senhor se apresentou mesmo para mim, né? Como amigo. Então, aí nós vamos acelerar um pouquinho o processo, porque Beleza. a gente quer saber mesmo do testemunho. Então, assim, você casou, né? E aí veio o maridão, veio família, constituindo família e tal. E aí, depois desse processo do casamento, o que aconteceu na sua vida? Então, vim morar em Campos, inclusive, né? Aí foi onde eu saí de Vitória para cá. Ficava mais fácil em tantos sentidos, então a gente veio morar aqui. E depois de 1 ano e meio, assim, a gente começou já a falar em filhos, né? Tava tudo dando muito, assim, tudo deslanchando, né? Então a gente começou já a falar em filhos, começar a programar tudo certinho, e o Senhor assim nos abençoou. Depois de poucos meses, né, o Senhor já nos abençoou com uma gestação. E essa gestação foi assim maravilhosa, mas maravilhosa, nem passar mal eu passei. Mas foi boa demais, sabe? Eu assim, desde criança, eu já sabia que seria uma menina, né, que eu teria de primogênita. Então assim, mesmo antes do ultrassom eu já tinha. Como você já sabia? Você sentia ou Deus tinha falado com você? Porque eu tinha tido um sonho com uma menina e o nome dela seria Helena. E eu, assim, eu sempre vi ela de costas, uns cabelos cacheados, meio ruivos, assim, né? E eu sabia que seria minha filha. E eu confiei tanto naquilo, assim, que até quando chegou a época de fazer o ultrassom, né, que a gente faz, assim, fica naquela expectativa, mas já sabia, né? E a gestação dela foi toda muito tranquila. Toda, assim, todos os exames maravilhosos. E um dia, num culto que eu fui lá em Vitória, né, que eu ainda visitava minha mãe e tal, meus irmãos, e eles frequentavam uma igreja, e lá no meio do culto, eu com aquele barrigão de 7 meses, né, toda feliz, uma irmã passou assim perto de mim, não me conhecia, e ela falou assim: irmã, Deus me mostra que esse bebê será um grande milagre. Arrepiei até a nuca com esse recado. Aí eu até mencionei isso com meu irmão, né? Eu falei assim, gente, por que ela falou aquilo? Aí ele, mas todo bebê é um milagre. Eu falei assim, não é só isso, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a mais. Beleza, passou uma semana, voltei a Campos, para minha casa, e fui fazer alguns exames que estavam restando, né? Por exemplo, o exame cardíaco, ecofetal, né? Para analisar o coraçãozinho da criança, do bebezinho. E, durante esse exame, o médico ficou completamente sem palavras. Um médico que sempre, né, faz aqueles exames brincando, não sei mais o que, apesar de eu não conhecê-lo, esse específico, ele começou um pouquinho mais simpático, mas depois ele ficou completamente mudo. E a gente perguntando, está tudo bem? E ele não respondia. Aí eu falei de novo, está tudo bem? Ele falou assim, olha, eu vou fazer a papelada para você ir para o Rio de Janeiro, a capital, né, para fazer um aborto. Pensa, eu estava ali deitada, 7 meses, 7 meses, do nada, e o homem não explica o que é. Já poderia nascer, né? Meu É Deus, verdade. totalmente sem sentido isso. E ele falando, não, porque nenhum médico vai impedir isso. E não falava, ele simplesmente levantou e foi pegar a papelada, e eu já comecei a chorar, olhei para o meu esposo. E ele também muito assustado. E esse médico voltou e a gente perguntando, ele falou assim, o seu bebê é incompatível com a vida. Aí eu tentando entender, e ele não falou. E nem também me deu um laudo, falou para eu ir buscar um outro dia, e eu saí dali assim, sem chão. Eu lembro que é ali no Medical Center, né, inclusive, que eu fiz. Eu lembro quando eu cheguei ali, que naquela avenida ali, perto da 13, ali,
Eu fiquei assim, meu Deus, meu chão como se tivesse sumido debaixo dos meus pés, sabe? Eu queria gritar, botar tudo que eu estava sentindo para fora através do grito. Mas algo assim dentro de mim trazendo uma paz que não é possível explicar. Não tinha alegria, não tinha nada, mas uma paz, um refrigério enorme tomando conta de mim. E a gente começou ali uma saga enorme de ir em vários médicos tentando entender do que aquele moço estava falando. Eu fui até Macaé, eu cheguei aí. Ele foi muito genérico, né? Muito genérico. Sim, não me vou te dar um explicou. papel, né? Você vai para o Rio, vocês vêm aqui buscar junto com o laudo e não explica o que é que houve. Eu sabia que era no coração, porque eu estava no especialista, sim. né? Mas o que Parou que de era? bater, Que se não está batendo, o que é. Não, e a menina estava igual uma pipoca na barriga, mexendo. E, assim, a gente chegou aí até a Macaé, fomos à Vitória também para fazer esses exames mais específicos. E todos eles ficavam assim, parecia que eles não conseguiam me dizer com clareza. Até que o Senhor iluminou, né, abençoou lá um médico, e ele começou a me explicar. Ele falou assim, olha, esse médico ficou muito assustado, por quê? A situação da criança é a seguinte, ela só tem um pedaço do coração, meio coração. E por mais que a gente faça cirurgias nesse coraçãozinho, é um coraçãozinho que não tem como dar conta da vida humana para ela. Então, por isso que ele falou que você pode, inclusive, abortar. E, para mim, isso é inimaginável, né? Eu falei, não, Deus mandou ela. Ele é o dono da vida, ele decide o momento que se ela tiver que partir, assim como eu também um dia vou. O Senhor vai decidir o dia dela ir. Aí ele fez assim e me encaminhou para o Rio para eu fazer o parto lá, né? A termo, até onde minha bolsa viesse a estourar, eu podia fazer o parto lá, porque era onde ele conhecia médicos e tal. Eu falei, eu posso ir para Vitória? Que é onde eu tenho meus familiares, né, que poderiam me dar um suporte. O Renan, meu esposo, trabalha embarcado, então poderia acontecer em um momento que ele estivesse embarcado e até esse processo dele desembarcar, eu teria assistência dos meus parentes, né? Falou, pode, só que eu não conheço ninguém para poder te indicar. Falei assim, não, Deus vai guiar todas as coisas. Foi onde eu fui para lá, fui visitar mais vezes essa igreja, né, onde a primeira vez a irmã falou que o bebê seria um milagre. E o Senhor ali começou a falar muito, enquanto eu estava já nesse processo de procurar um médico que pudesse me assistir no parto. Um obstetra para me pegar já às 30 semanas de gestação. E, graças a Deus direcionou tudo. Mas nos cultos ali, o Senhor já começou a falar muito, mesmo sem eu avisar ninguém do que estava ocorrendo, né? Uhum. O Senhor disse, uma irmã, nunca vou me esquecer dela, ela é inclusive médica, ela falou para mim assim, Deus me mostra um sopro de vida indo até o hospital, onde você vai estar com a sua filha. E é impressionante que você começa a pegar cada coisinha que o Senhor vai lançando para você e você vai guardando no coração com uma força, porque aquilo vai ser necessário, né? Quero trazer à memória o que dá esperança. É a fé, né? A fé. E eu, assim, eu fui guardando absolutamente tudo sobre as palavras que o Senhor estava trazendo, e foram vários, assim, nesse sentido de um coração novo, de vida para ela, até que eu tive um sonho também, que eu via a minha filhinha já com 5 anos. Ela estava num lugar, assim, numa montanha, no meio de várias árvores, estávamos nós lá, com uma casa, e ela estava, assim, de mão dada com o Renan, meu esposo, e ela olhava para mim, assim, e fazia assim, dava um tchauzinho para mim. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, né? Eu falei assim, olha Deus aí, minha filha, Deus é o dono da vida, como eu disse, né? E então eu fui, o obstetra que pegou meu parto para fazer o meu parto, para cuidar de mim, da criança também, né, da maneira que dava. Ele não era aquela pessoa que ficava o tempo todo colocando como se minha filhinha não fosse viver, nada disso. Ele cuidava de mim e cuidava dela, né? Foi um profissional. Como profissional. E consegui também um ótimo cirurgião cardíaco, né, infantil, para crianças mesmo. Que ele, eu acho que é o único lá no Espírito Santo todo, e ele é um grande nome, graças a Deus. E ele, um dia que eu marquei a consulta com ele ainda, com a Helena na barriga, né? Ele pegou ali meus exames, né, que eu tinha feito, olhou, e falou assim, olha, não é tão ruim assim.
dá para a gente fazer alguma coisa aqui, vai dar certo, tem outras crianças que eu já peguei aqui para operar, elas estão vivas, e ele tem um mural enorme, cheio de fotos das crianças, a coisa mais linda. É aquilo que você vai ficando cheio de expectativa, né? e esperança. Né? E eu fui passando ali aqueles últimos 2 meses de gestação que faltavam, assim, com meu coração muito assim agitado, mas, ao mesmo tempo, procurando me fortalecer ao máximo no Senhor. Porque a fé é muito diferente de eu começar aqui a pedir algo que eu quero e acreditar que o Senhor vai fazer aquilo. É diferente. Fé é você entender que a vontade dele será feita e que isso é o melhor para você. É uma distância tão grande entre isso daí. Só cristão verdadeiro consegue entender isso. É o verdadeiro dilema, né? É verdade. Porque se a gente analisar, a gente é egoísta, na verdade, né? A gente quer aquilo que nós queremos, quer que Deus faça a nossa vontade. Exato. Mas não é assim, né, que ele falou, né? Que está escrito, né? Que seja feita a vontade dele. É verdade. E qual que era a minha vontade? Senhor, cura ela antes dela sair da minha barriga. Eu não quero ver meu bebezinho passando por uma cirurgia cardíaca na primeira semana de vida. Essa era a minha vontade, entendeu? E eu comecei a confiar de uma forma total nisso daí. O Senhor vai curar. Eram muitos assim dons vindo a respeito dela viver, então o Senhor vai fazer. E eu comecei a pegar aquilo assim como algo imutável, sabe? Chegou o dia dela nascer. Nasceu muito assim, a termo, né, com 39 semanas, e havia um risco enorme dela nascer até um pouquinho antes, por causa de toda a condição dela. Enquanto ela estava na minha barriga, estava tudo bem, porque a circulação da criança, quem faz é a mãe. O coraçãozinho dela, de fato, vai funcionar depois do nascimento. E nesse dia do parto, foi algo assim complicado. Entrei em trabalho de parto muitas horas antes e ela não podia vir de parto normal, né? Então, tive que aguentar aí 20 horas de trabalho de parto. Nossa. E pedindo a deuses para ela não nascer de parto normal. E o Senhor me ajudou, né? Me fortaleceu nesse momento. E chegou a hora dela nascer e, infelizmente, não deixaram o Renan entrar para participar do parto. É uma cena que me parte o coração até hoje de eu lembrar, porque ele estava pronto lá fora, esperando para participar da cirurgia. E eu lembro tanto que eu gostaria que ele estivesse comigo, né? Mas o Senhor estava e também segurou a mão dele lá fora, sabe? E o médico falou assim, eu não vou deixar ele participar, mãe. Foi a primeira vez que o obstetra, de fato, falou comigo de uma forma mais séria. Porque as chances dela nascer viva são nulas. A sua filha vai nascer, se ela não já nascer morta, ela vai ter uma parada assim que ela sair da sua barriga. Eu tenho que poupar o pai de passar por isso. E eu falei assim, nada disso. Ah, Senhor. O Senhor falou que vai ter vida, vai ter vida. Surpreende esses médicos e esse hospital, fazendo a Helena nascer viva e berrando aqui. No nome de Jesus. Sabe, eu tenho as fotos do parto dela, todo mundo sem entender por que eu sorria tanto. O corpo, assim, o pessoal ali, né, as enfermeiras, técnicas de enfermagem, elas falaram isso comigo depois, que elas não entendiam por que eu estava rindo. Elas já começaram a achar que, de fato, eu não estava entendendo nada da gravidade, ela né? Não está bem, está acontecendo alguma coisa com ela. A palavra foi essa. Ela não está bem, não está entendendo o que está acontecendo. Mas, assim, eles falaram, ó, está começando. E a cesárea, quando começa, é rapidinho, né? Deu uns minutinhos, ela vai sair agora. E aquilo, assim, eu lembro de começar uma tremedeira. E na hora que ela saiu, que ela nasceu, o Senhor atendeu o meu pedido. Ela nasceu chorando a plenos pulmões, mas ela gritava, ela esticou a perna, que quase arranca a máscara da obstetra, e toda muito agitada, aquele negócio. É tanto que deu para eles chegarem com ela pertinho de mim, eu pude dar um beijinho nela. Me lembro até hoje, se eu fechar os olhos, do toque, daquele beijinho, daquele cheirinho dela. E eles falaram assim, olha, agora nós vamos descer com ela para a UTI, porque a gente precisa avaliar ela. E eu, dentro do meu coração, Senhor, curou. O Senhor curou minha filhinha, eu vou poder ficar com ela no quarto, vai dar tudo certo, no nome de Jesus. E eu sentia, sabe, aquela paz que eu estava sentindo durante todo aquele tempo, uma
presença tão intensa da parte de Deus, sabe? Era algo assim que eu não sei explicar até hoje, se eu vou colocar em palavras, né? Só sei que Renan, então, foi chamada à UTI para ficar com ela e eu fui para a recuperação. E lá não era maternidade, era um hospital mesmo, né? Que era Foi em Vitória mesmo? Foi em Vitória. Hospital da Unimed. E lá não era maternidade, era um hospital, assim, geral. Eu conheço o hospital lá. O CIAS, né? Fica ali na Leitão da Silva. E foi um pouco complicada essa parte, assim, porque não era maternidade, então me enfiaram lá no meio da enfermaria. Aí tinha outras pessoas com violão, tocando de tudo que vocês pensaram. E eu lá só querendo saber notícias da minha filhinha, né? E esperando o Renan subir com notícias, porque eles iam examinar ela. E eu estava assim, ó, ele vai passar por aquela porta e ele vai falar para mim que ela não tem nada e que ela já vai vir para ficar comigo aqui, vamos ser transferidos para uma maternidade, aquilo que eu sonhei, né? A verdade é que eu sempre sonhei com isso. E o que aconteceu? Quando ele veio, depois que já fizeram todos os exames nela, ele veio sorrindo assim, ó. Eu falei, o que é isso? Que sorriso é esse? Ele tentava sorrir para mim, mas o olho dele estava derrubado, né? Estava aquele olhar perdido. Falei, pode falar, o que houve? Ele falou assim, então, nossa pequena coração valente, as coisas são piores do que eles pensaram. E ele falou para mim assim, o médico vai explicar depois, mas as coisas são piores e ela vai ficar lá. E vou ficar aqui um pouquinho com você, mas depois eu tenho que descer de novo. Quando o médico veio conversar comigo, eu vi na cara daquele cirurgião que ele se arrependeu muito de ter pego aquele caso, ter pego ela para operar. E depois ele até me falou isso, eu deveria ter mandado vocês para São Paulo. Caso muito complexo, que ele nunca tinha visto. Um homem muito experiente, faz congresso no mundo todo, nunca tinha visto aquilo. Ele falou que, além dela ter só metade do coração, a aorta principal, que leva ao arco aórtico, né? Ele tem até um formato assim, como se fosse um guarda-chuva, um cabinho de guarda-chuva, era partido ao meio. Como fazer a circulação do corpinho dela dessa forma? Partido ao meio. A artéria dela pulmonar tinha uma parte que era igual um fio de cabelo e outra um calibre gigantesco. Mataria ela, assim, ainda aquela noite, afogada em sangue, ele falou. É descompensado, né? Totalmente, assim... Ele falou, não sei como é que ela está lá embaixo, viva. Não tem condição. Que circulação é essa que está ocorrendo ali? A principal artéria, única, para levar o sangue para o corpinho dela, está partida ao meio. Olha para você ver. Já estava viva por um milagre. Já era um milagre. É sempre assim, aquele anúncio do que Deus ainda vai fazer. E eu me lembrei muito de uma pregação que eu ouvi na minha juventude, e eu me lembrei dela, antes dela nascer um pouquinho, sobre aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Sobre a chuva ali, de Elias, né? Que viu aquilo lá, depois que o Senhor tinha prometido chuva novamente, após anos ali sem chuva naquele lugar. Quando aquele profeta viu aquela nuvenzinha do tamanho da mão do tamanho da mão de um homem, aquela nuvenzinha, para o profeta que conhecia o Deus a quem ele servia, é sinal de grande chuva. Era o suficiente. Era o suficiente, sabe? Então, assim, o fato dela, olha, estava tudo ruim. Eles falaram que ela nem tem prognóstico. Eu não vou falar que é ruim, não tem prognóstico. Mas ela estava lá viva. E eu precisava daquilo, sabe? Falei, lá, mas ela está viva. Tem uma nuvenzinha. Então, depois que o médico fez todo esse procedimento, acreditando que, como você disse, não tinha diagnóstico, né? Era como se fosse assim, uma coisa que ele nunca viu na vida dele. Exato. E, assim, o fato dela estar viva ali, né, mesmo sem eles entenderem, já era um sinal enorme do que o Senhor já estava fazendo, do que ele já estava operando, né? E eu me lembro que, pouco depois, sim, eu só esperei mesmo a minha anestesia passar, para eu ir lá vê-la, né? Eu queria muito ver ela. E foi, assim, um sentimento muito bom. As meninas deixaram eu carregar ela um pouquinho, eu senti aquele cheirinho maravilhoso dela, mas eu estava morrendo de dor. Então, não pude ficar lá também muito tempo, né? Um quartinho de UTI. Chegaram a dar banho na bebê ou não? Não.
Do jeito que nasceu, ficou Do lá. jeito que nasceu, ela já ficou lá e tiveram que colocar ela no oxigênio, né? Ela já começou assim a demonstrar um pouquinho assim de cansaço. Então, para poupar ela o máximo, deixaram ela ali no oxigênio, né? E voltei lá para o meu quarto para as meninas administrarem alguns remédios, aquelas coisas todas. E no dia seguinte de manhã eu já fui para ficar com ela. Eu não quis mesmo assim, que eu podia ficar lá mais uns 2 dias no quarto me recuperando um pouco, mas eu queria ficar com ela, com certeza. E os médicos falaram para mim, olha, especificamente esse cirurgião, né? Ele falou assim, olha, como eu falei para você, essa situação dela, o que eu falar para você que eu vou fazer ali, operar, ainda assim é impossível. Eu vou te falar que não é caso nem de transplante, porque todo o sistema circulatório dela não comporta um novo coração. É algo inimaginável. Então, assim, qualquer coisa que eu for fazer nesse coraçãozinho não vai ser suficiente para ela viver. Mas eu falei assim, mas ela está aqui, está viva, vamos fazer aquilo que Deus permitir que seja feito nela. Aí eles ficavam assim, a gente sempre sorrindo muito, eu e meu esposo, e eles começaram mesmo a falar. Eles desacreditaram o tempo todo, né? Isso. E eles estavam tentando tirar a fé que havia em vocês. Sim, eles falaram assim, não, eu quero que você caia na realidade. Eu falei assim, quem precisa cair na realidade é você. A malcriação, mas eu tinha que falar, né? E eu sempre sorrindo, eu estava cantando, eu tenho as promessas do Senhor. Abri um parênteses, né? O Senhor já tinha me tirado um câncer, né, na minha juventude. Tive um problema seríssimo quando criança. Tive uma gangrena na perna direita, o Senhor também curou. Então, mesmo Deus de ontem, hoje, vai continuar sendo para sempre. Né? O Deus que a gente conhece pela palavra dele. Então, a minha filha estava ali e estava na mão dele. Né? O que ele decidisse fazer, né, dependendo do que fosse, ia doer muito, Sim. mas a gente estava confiado nele. E, então, veio passando ali o segundo para terceiro dia, foram fazer nela um cateterismo para investigar um pouco mais a fundo ali, se tinha mais alguma coisa que eles não conseguiram ver nos exames, né? Uma coisa bem mais profunda. Então, já abriria ela. Não. Cateterismo faz ou pelo pulso ou pela virilha. Isso. E, no caso dela, foi até pela virilha, né? Injetam bastante contraste lá no coraçãozinho para poder ver da melhor forma. Durante esse exame, ela teve bradicardia. Bradicardia é uma diminuição severa nos batimentos. Não chegou a parar, mas foi quase. E o médico falou que teve que fazer uma massagem nela para ela não ter a parada, né? E eu estava lá fora, eu e o Renan, aguardando aquilo, e eu senti assim, uma necessidade intensa de orar e clamar pela vidinha dela. Nossa, eu me lembro de chorar muito. O meu bebezinho de 45 centímetros, 3 quilinhos só, né? Minha piquititinha passando por aquilo. E quando a gente retornou, Renan precisou de ir à casa da minha mãe, tomar um banho e pegar algumas coisas para mim. E ele até falou, você não quer ir? Eu falei, não. Eu tinha feito um acordo com o Senhor, que eu só sairia daquele hospital se fosse com ela nos meus braços. Eu não saio daqui, eu não vou nem na recepção desse hospital. Eu só saio daqui com ela. Não importa quanto tempo leve, eu só saio daqui com ela. E eu sempre falando, Senhor, sacode esse hospital com seu poder, mostra o teu poder. Então, enquanto ele estava tomando banho lá na casa da minha mãe, eu estava ali sentadinha do lado dela, olhando para ela, toda hora eu pegava na mãozinha dela, não deixava ela chorar de jeito nenhum. Eu tive até um episódio de inflamar muitos meus pontos, porque eu passei uma noite inteira segurando a mão dela para ela não chorar, para não forçar nada, né, daquele coração que já estava fragilizado, pulmãozinho. E enquanto ele estava lá, que eu estava ali, tinha acabado de sentar, eu olhei para ela assim, ela começou a fazer um movimento assim com os ombros. E eu falei assim, o que é isso? Aí eu olhei a boquinha dela ficou preta, completamente preta. Aí eu olhei para o monitor, tudo assim, parece que eu estou falando aqui pausado, mas o trem foi em segundos, assim. Zerou batimento e respiração. E eu toda lascada de dor para levantar daquela poltrona, para ir chamar socorro. Apesar de todo mundo estar vendo nos monitores lá fora, foi uma demora terrível. Pelo menos para mim foi. Para eles chegarem dentro daquele box. Aí eles, vamos saindo, mãezinha, vamos saindo. Falei, o que está acontecendo? Vamos saindo, mãezinha. Quando eu cheguei lá fora, liguei imediatamente para o Renan. Ele até me atendeu debaixo do chuveiro mesmo, saiu correndo para lá.
E eu fechei o olho assim do lado de fora. Falei, lembrei na hora, o sopro de vida que o Senhor disse que iria no hospital. Falei, Senhor, você disse que viria um sopro de vida. Se for para esse momento, envia agora, em nome de Jesus. E fiquei ali, quando eu assustei, Renan já estava chegando lá e nem era tão próximo, sabe? Eram uns 20 minutos dali que minha mãe morava. Mas ele chegou muito rápido lá. E quando a menina abriu a porta assim para outras mães irem ver os seus filhos, né? Que ali tinha uma porta assim que separava assim os leitos de UTI. Eu já aproveitei achando que eu ia pegar a brecha para ir para lá de novo, para ver o que estava acontecendo e como é que estava, porque ninguém falava nada, um silêncio horroroso lá dentro. Aí a enfermeira me viu, botou a mão assim, você não. E ela encheu o olho d'água. Eu falei, por quê? Só fez assim. Falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu não podia estar falando nada, mas a Helena, eles vão registrar o óbito dela. Não conseguimos reverter a parada cardíaca e a respiratória dela. Falei, volta lá agora. Você vai ver que ela voltou, porque o meu Deus disse que é só para a vida nesse hospital. Ela olhou assim para mim. Só fez assim, sabe? Mas ela foi. Só para ela poder voltar com alguma resposta para mim, ela foi. E quando ela voltou, que ela voltou muito rápido, quando eu ainda estava na porta esperando, ela falou, meu Deus, Valesquinha, ela voltou mesmo. Ninguém entende, já tinham parado as manobras e ela voltou. A Helena voltou. Eu falei, eu sei, louvado seja Deus por isso. E entramos, passei ali a noite com ela, aquela alegria, a médica veio falar comigo, olha, ela voltou, mas não se anima, não. O que fez isso daí acontecer foi, ela está afogando no sangue, esse pulmãozinho dela está encharcando de sangue, e o coração dela não está dando conta. Não era nem para estar batendo. De alguma forma, ele está batendo, mas não tem como continuar. E então, eu, assim... Nossa, não vou ouvir isso. Misericórdia. Não, olha, Deus está mantendo a minha filha viva. Eu creio que o Senhor que está sustentando a vida dela é assim que vai ser até o momento que Ele determinar. Nisso chamaram um cirurgião, porque aquele cirurgião principal, responsável por ela, estava viajando a São Paulo. Ele precisou de fazer uma viagem que já estava programada, né? E ele achou assim, não fazia diferença, né, operar ela ou não. Então, ele foi e operaria ela quando ele voltasse. Isso foi mais ou menos ali, dia 27 de julho, que isso tudo aconteceu. Minha filha nasceu dia 25. E ele só ia chegar, a previsão para ele chegar era dia 3 de agosto. Não, ele ia chegar dia 2 de agosto e a operação, então, seria no dia 3. A médica falou, mas é impossível ela aguentar, então vou chamar alguém da equipe dele para operar ela. Botaram a menina de jejum, aquele negócio todo horroroso, né? Vai operar amanhã cedo, e a gente já começou a entrar na oração, botou os irmãos todos para orar. E o que acontece? Quando chega a hora da cirurgia, cadê o homem? Cadê o cirurgião da equipe que ficou para operar ela? O homem sumiu, não atende telefone, não deixou recado com ninguém. Aí eu falei, mas não podem fazer isso com a menininha, ela está lá de jejum. Faz, tipo assim, não vai ser hoje, dá ela alguma coisa, né? Dá o leite, né, que eu estava até então ordenhando ali para dar ela, mas não deixa ela em jejum, isso vai ser pior para ela. Eu fiquei muito preocupada com aquilo. E eles fizeram aquilo mesmo, sabe? Não tinha como, a cirurgia estava marcada para 7 da manhã. Estava dando 11 horas da manhã e nada. Aí, quando deu 1 hora da tarde, quem aparece? O homem, o cirurgião que queria operar ela naquela manhã. Hein? Eu fiquei pensando direitinho, eu resolvi não vir, não, porque ela vai aguentar, sabe? Ela aguenta até o dia 3, mas a gente viu um medo colossal nos olhos daquele homem, né? Ele não ia assumir aquele Ele não queria se envolver nisso. Não. Não quis assumir o risco. De jeito nenhum. E eu me lembro até que o Renan ficou muito preocupado e aborrecido com aquilo, mas é aquilo, né? A gente estava orando para o Senhor ficar no controle o tempo todo. Era livramento. Livramento. A gente precisa confiar quando a gente pede para o Senhor estar no controle e não ficar arrancando a mão dele, não. Se Ele está permitindo que as coisas aconteçam, assim, parece que está saindo fora, não, Ele está conduzindo daquele jeito. De uma forma impressionante, ela só melhorou daquele dia. Ficou linda, saiu até do oxigênio. Carreguei ela, beijei ela toda. Foram dias muito bons. Chegou a hora, então, desse cirurgião chegar.
E ele falou, ó, chegou lá, um jeito todo assim, espivitadinho dele, né? Manhã cedo ela opera, não sei o que eu vou fazer. Eu queria que fosse só um CAT. O CAT é o que eles usam para falar de cateterismo, né? Mas não tem como, eu vou ter que abrir esse peitinho mesmo. Eu estive numa junta médica lá em São Paulo para conversar sobre o caso dela, o que fazer. E ninguém conseguiu me ajudar. Então, é o seguinte, eu vou abrir o peitinho dela amanhã. E depois decide o que vai fazer depois de aberto. Exato. Aí falou assim ainda para mim e para o Renan, se eu precisar de chamar o hemodinamicista, que é o médico que faz o cateterismo e tal, é só assim, eu vou chamar ele se as coisas começarem a dar muito ruim lá no centro cirúrgico. Aí a gente ficou assim, né? Falei com o Renan, meu bem, vamos passar essa noite em vigília de oração aqui. Vamos orar por ela. Não vou dormir, eu vou ficar orando por ela. E foi o que nós fizemos. Ficamos orando, orando, orando a noite inteira, até que chegaram lá para tirar a gente, para poder fazer os acessos, né? Entubar também, preparar ela para a cirurgia em si. Isso era 5h30 da manhã. Aí o médico de novo veio e falou, ó, então estou indo, lembra bem disso, ele falou. Se eu precisar chamar o hemodinamicista, se tudo estiver dando errado lá em cima, no centro cirúrgico. Aí eu chamo ele me ajuda, mas eu vou abrir e vou ver o que dá para fazer. E assim, a gente tem fé, a gente serve a Deus, conhece o Deus que a gente serve, mas a gente ainda é de carne e osso. E que terror que foi ver aquele neném pequititinho passando naquela UTIzinha móvel, né, que é a macazinha assim, para subir aquele elevador para ir para o centro cirúrgico. Eu fiquei olhando aquele peitinho, desse tamanhozinho, e fiquei, meu Deus, vai abrir esse peitinho. Ai, Senhor, tem misericórdia, sabe? Assim, meu coração acelera ainda quando eu me lembro daquela sensação, sabe? E falei, Senhor, você está no controle. Eu não queria que nada disso estivesse acontecendo, mas o Senhor está permitindo. Eu creio que algo para louvor do teu nome o Senhor há de fazer. Aí, quando chegou essa hora, então, que ela já estava lá dentro, a gente combinou, né? Eu e o Renan, nós não vamos mais orar, agora nós vamos só cantar até o final da cirurgia. Previsão de 6 a 8 horas de duração. E começamos, um louvor atrás do outro. Tudo que a gente conhecia, quase já estava inventando louvor lá. De tanto compondo. Que já estava compondo os louvores lá. 6 horas. Nossa, e o pior é que quando deu umas 3 horas assim que ela estava lá dentro, não aparece um cristão para te dar uma notícia, né? Toda hora saindo, entrando gente, e você fica assim, até sorrindo diferente para ver se alguém lembra de você para te dar uma notícia, né? E ninguém dava notícia. E quem passa depois de 3 horas? O hemodinamicista. Ali eu lembro assim, que minha alma quase saiu do corpo. Falei, não... Deu ruim, né? Deu ruim. Ele disse que ia chamar se não tivesse nada bom. E ele passou voando, olhou assim para a gente, só fez assim e entrou lá para dentro depressa. Aí eu comecei a chorar. E não foi pouco. Mas chorei, pedindo a Deus para me fortalecer o Renan também. E o homem sumiu. Aí, assim, já estava dando 4 horas que ela estava lá dentro. Eu estava assim, todo mundo vendo que eu estava chorando, né? E todo mundo naquele hospital passou até a conhecer a gente, porque era um caso que foi a única bebê até aquele momento que tinha nascido ali, né? Não era uma maternidade, e a gravidade e o que Deus já estava fazendo através da vida dela. Nosso Pai. Ela já era um testemunho de milagre. Já era. Mesmo ainda nessas condições. Os dias que ela ficou em vida antes da cirurgia, Sim. a condição que ela estava já era impossível. Já era um Exato. milagre, é verdade. Exato. E lembrando, né, que eu estou viajando na história, porque eu tenho 2 filhos, né? Então, um casalzinho, e minha filhinha tem 2 anos, e eu acompanho os 2 partos. Eu consigo entender essa dinâmica todinha. Eu estou com a cabeça lá no bebê, lá no hospital. A gente começa a fazer toda uma história na cabeça. Eu estou assim, aí vai imaginando. E a gente sofre por quê? Porque eu penso como se fosse meu bebê. Claro. Imagina a situação que está ali. Eu acredito que quem está assistindo também da mesma forma. Então, assim, realmente é algo que impacta muita gente, porque quem é pai e mãe sabe, né, Fernanda? E aí eu peço já você que está com a gente para ficar até o final, porque ainda tem muita coisa bonita para chegar por aí. Tem. Valesca, a gente precisa adiantar um pouquinho. Então,
o bebê estava lá dentro. Quantas horas foram de cirurgia? O que aconteceu depois disso? Então, ao todo foram 4 horas. Mas esse médico saiu de lá, o hemodinamicista, e ele não passou por onde ele entrou. Ele caçou um outro rumo. Ele não queria encontrar com vocês? Não, ele simplesmente achou um atalho para ir para o estacionamento e dentro do carro, que fica assim, é bem longe o estacionamento de onde a gente estava ali, ele falou que ele foi incomodado a voltar para falar com a gente. Quem fez isso? O Senhor, né? Uhum. Ele pegou e falou assim, voltei. Falei, que bom que você voltou. Ele falou assim, então, nem precisou de mim? Nem precisou de mim. Cheguei lá, ele falou que tinha me chamado e tudo, mas ele conseguiu dar um jeito. E a cirurgia dela acabou logo depois que ele saiu, que, na verdade, eles já estavam até finalizando. Para finalizar tudo de cirurgia, ao invés daquelas quase 8 horas ali, foram 4, sabe? 4 horas de cirurgia. E ele, assim, veio explicar para nós que a cirurgia foi um sucesso dentro do que ele pôde fazer, mas o tempo todo explicando para mim, mas você entenda que o que eu fiz não é capaz de dar ela vida de forma nenhuma. Eu só estou falando. O que ele fez? Então, lembra do arco aórtico? Sim. Para ter condição, pelo menos, circular um sangue naquele corpinho, ele tinha que unir. E qual que foi a dificuldade que ele falou na hora que ele abriu o peitinho? Um lado era assim, vamos supor, né? E o outro era assim. Para você costurar isso, uma artéria de um bebezinho, que ele falou assim, parecia até um coraçãozinho de galinhas, tão pequeno. Ele falou assim que na hora de fazer essa junção aqui, foi um negócio terrível. Porque não era o mesmo tamanho. Não era. Não E ele encaixa, né? quase Não que ele teve encaixa. que fazer um abobadado, vamos botar assim, para quem costura aí sabe que tem que fazer quase aquela coisa almofadinha aqui, né? E ele falou assim, entenda que eu fiz isso para poder unir, porém, isso vai dar queloide. Se ela vivesse até os 3 meses, ela ia ter um infarto até dormindo, porque o queloide vai bloquear a passagem de sangue, ela vai infartar dormindo. E, assim, ele ficou assim para mim. E colocamos uma cerclagem naquela que levava o sangue para o pulmão, que estava afogando ela, para diminuir um pouquinho ali aquelas paredes que estavam largas demais. Mas foi um sucesso nisso que pudemos fazer. Nada que garanta ela ter vida ou qualquer coisa parecida, ou seja, né, não se anima. Sempre muito disso, sabe? Não se anima, tira esse sorriso do rosto. Eu ouvi isso várias vezes, várias vezes. E eu estava feliz demais, porque era uma cirurgia que não tinha... Eles nem arrumaram um quartinho para recebê-la de volta. Por quê? Não, Helena não volta, Helena vai morrer. Lá em cima mesmo, durante a cirurgia, ela... não arrumaram. Quando noticiaram, box 12, paciente Helena vai descer. Não, mas foi uma coisa assim, de outro mundo na bagunça, para eles conseguirem deixar aquilo próprio, remédio nas doses, tudo para ela já chegar, né? E foi uma das coisas, assim... muito difícil foi esse pós-operatório, né? Eu já sabia, assim, eles falaram, as primeiras 24 horas são muito difíceis, porém, você nem mesmo pode ficar aqui, mas eu disse que eu não ia sair do hospital, né? Então, eu fiquei num outro quartinho, né? Dentro do hospital mesmo, mas com a minha mão voltada para onde ela estava, clamando pela vidinha dela, que aquelas primeiras horas ali seriam uma bênção. E foram, de fato. Porém, a partir dali, começamos a ter diversas questões complicadíssimas com ela, porque é muito acesso, né? Os chamados PICs, né? Que são acesso ali para medicações, no corpinho todo, é dreno que vem no pós-cirúrgico, o próprio portezinho, muitos, assim. E os rins dela começaram, assim, foi a primeira coisa que começou a dar problema, falhar, de fato, sabe? Ela... também adquiriu uma infecção, provavelmente uma bactéria, que foi através de um desses acessos que pegou na perninha, no bracinho. E eles vendo, assim, que ela começou a inchar. E eu, nossa, como ela está gordinha, está tão fofinha. Eles falaram, então, mãezinha, ela não está gordinha. Isso que você está vendo é retenção de líquido. Eu falei, mas por quê? Então, os rins dela não querem voltar a funcionar. Foi uma das consequências ali, né, do pós-cirúrgico. E a gente fez exames nela e hoje saiu o resultado que ela está com sepse, infecção generalizada. E eu me assustei muito com aquilo, mas eu falei, amém, vou orar mais então por ela. E eles assim, pelo amor de Deus, o que eu faço com essa mulher? Para ela entender a gravidade, né? E os rins dela, no dia seguinte, foi decretada a falência deles. Os rins dela não tinham mais como funcionar.
Não era uma coisa nem que eles voltariam a tentar, através de remédios, fazer aquele rim filtrar. Não, deu falência de rins, sabe? E ela, assim, inchando cada vez mais. No dia seguinte, eu já tinha botado a igreja para orar sobre isso, né? A médica me chamou e falou assim, olha, vamos fazer diálise nela, tá? Porque o nível de toxina que está nesse corpinho está muito alto. É grave, isso é perigoso a nível cerebral. Sequelas são muito intensas nesse caso, a gente precisa fazer a diálise. Mas eu sabia que com a diálise pioraria todo o resto do quadro dela. É algo muito assim, é até mais uma porta de entrada naquele caso para ela. Demais. Nossa. E eu falei assim, não, Senhor, em nome de Jesus, chama de volta esses rins a funcionar. Em nome de Jesus, ela falou assim, olha, eu te dou até hoje à tarde para você me dar uma resposta. Falei, até às 2h você me dá? Ela falou assim, falei com o pessoal da igreja, vamos orar, eu tenho até esse prazo, e no nome de Jesus o Senhor vai fazer esses rins funcionar. Isso era 11h30. Fui almoçar, estou lá, tranquila lá, voltei, precisei sair de novo ali, né? Eu me lembro até que foi escovar os dentes. As meninas foram lá, quase me arrancaram de onde eu estava, as enfermeiras, me puxaram com a cara assustada. E eu pensando logo, o que houve? Foi alguma coisa de ruim de novo, né? Me puxaram, não, você precisa vir com a gente, você precisa vir com a gente. Quando chegamos lá, o que estava acontecendo? Helena urinando um frasquinho atrás do outro. Um frasquinho atrás do outro, e ela estava diminuindo aquele inchaço diante dos nossos olhos, sabe? E com aquilo ali, de uma forma muito impressionante, o Senhor também fez embora aquela sepse. Fez embora aquela sepse. A menina, assim, ficou... 2 dias depois, eu estava de novo com ela no meu colo. E ela nem tinha sido, né, tinha sido estubada, tinha dado tudo certo ali para aquele momento. Porque o estado dela estava de considerado gravíssimo. Para aquele momento ali, já estavam falando para mim que ela estava estável agora. Uhum. As piores coisas ali que podiam acontecer já tinham acontecido, e o Senhor revertendo. E eu só falando, gente, lembra da nuvenzinha? Todo mundo lá conhece. Essas enfermeiras que acompanharam ali conhecem essa passagem por minha causa, de tanto que eu falava sobre isso. E, assim, pouco tempo depois, e eu sempre falando, né, eu vou sair daqui só com ela. E todo mundo, tipo assim, então você não vai sair daqui. Falava, mas eu vou e vocês vão estar aqui, vocês vão agradecer a Deus comigo. E eu tive mesmo alta após esses episódios. Aí eu tive alta com ela 10 dias depois. Fui para casa, para a honra e glória do nome do Senhor, com a minha filhinha nos braços, sabe? Sempre debaixo daquilo. Você vai voltar porque não tem como ela viver. Que não sei o quê. Uma lista desse tamanho de remédios. E não sei mais o quê. Mas eu estava louvando, que o Senhor estava fazendo ali, né, mais uma vez, valer o poder dele naquele lugar, sacudiu aquele hospital com o poder dele. Eles nunca viram nada do que tinha acontecido ali, até aquele momento, acontecer. E louvado seja Deus que eu pude ir com a minha filhinha para casa. Né? Fui para a casa ali da minha mãe, depois de 31 dias que ela tinha nascido. Ao todo, tudo isso aí foi 31 dias. São muitas coisas, né, que ocorreram, mas o Senhor deu a gente a vitória. Né? Uhum. E eles me alertando a respeito daquilo, né, do arco, Sim. sobre um infartozinho que podia ocorrer. E Helena crescendo e se fortalecendo. Coradinha, ninguém dizia que era uma bebê que tinha operado. Ela aumentou normal? Mais ou menos, mais por causa de mim, assim, porque com tudo isso que passei ali, e eu não pude ter ela mamando em mim, meu leite secou. Não tinha produção de leite. Exato. Estresse também. Estresse. E, para ser bem sincera, para não sair do lado dela, eu nem não tomava água, para não precisar de ficar saindo para ir no banheiro urinar. Uhum. Ficava com ela. Então, tudo isso não permitiu com que eu... Não, assim, eu ordenhava um pouquinho, mas, com certeza, ela tinha que complementar com uma fórmula. Não tinha como ser diferente. E, chegando ali a hora dela fazer os 3 meses de vida, uma irmã me liga, que ela já tinha orado por mim lá nesse hospital, enquanto a Helena estava lá, né? E ela simplesmente conseguiu meu telefone, e ela me ligou, ela falou assim, irmã, lembra de mim? Eu orei por vocês lá. Eu falei, claro que eu lembro. Aí ela falou assim, olha, Deus me mostra a Helena. Ela sempre chamava ela de bebê passarinho, que a Helena estava muito magrinha quando ela conheceu, né, lá.
E ela falou assim, Deus me mostra o coraçãozinho dela. Tem uma veia dela que parece um cabo de guarda-chuva. Uma irmã muito simples, sabe? Ela me descreveu aquilo. Já comecei, ó. Vem um sangue, eu vi um sangue vindo do céu, passando por essa veiazinha dela aí e acertando tudo que há para acertar nessa veia. Fique em paz, irmã, pode dormir em paz, porque o Senhor está cuidando da sua filhinha. E o dia seguinte era o dia de fazer exame, né, Helena? E quando nós levamos, que a médica, esposa do cirurgião, fez o exame nela, esse arco aórtico estava como se ninguém nunca tivesse operado. Calibre completamente perfeito e normal, como se ele nunca tivesse sido operado, ninguém nunca tivesse metido a mão. Ou seja, olha Deus mais uma vez, sabe? E Helena ainda com aquela lista enorme de remédios. Mas, assim, crescendo, se fortalecendo. E o coração continuou pequeno? Continuou metade. E o pulmão? E o pulmão ali, com isso que eles fizeram de diminuir, né, e tal, ele não continuou se encharcando, e o que tinha ocorrido, Deus também limpou enquanto ela estava no hospital. E então, assim, esse pulmãozinho dela, graças a Deus, já estava tudo certo. Então, Helena crescendo, maravilhosa. Quando fez 7 meses, essa parte eu realmente preciso falar, que foi quando ela tinha que fazer um outro exame de cateterismo, né, para ver como é que estava por dentro, como é que estava também a evolução da cirurgia, como é que estava o pulmãozinho, né, olhar bem de pertinho agora. E o que aconteceu? A médica viu que ali, então, ela estava com hipertensão pulmonar. Isso é potencialmente grave num caso como o dela. Aí veio ali aquela lista gigante de remédio, mais um adicional enorme. E ela falou assim, deixa eu falar uma coisa com você. Se ela não tomar um remédio desse aqui, 48 horas, no máximo, ela morre. Eu estou avisando, não esquece. Você tem que dar esses remédios para ela. E sabe o que é, assim, dosagem ali na tampa, ali, de tudo muito certo? Falei, tá bom. Quando eu fui para casa, eu comecei com um incômodo gigantesco dentro de mim. Mas um incômodo. E eu falando assim com o Senhor, nada disso. Você vai falar com o Renan também. Se for o Senhor que está falando comigo, você fala com o Renan também, porque eu não posso simplesmente chegar e falar sobre esse incômodo com ele, Senhor. E Renan andou a manipular os remédios, né, que faltavam ali, muito caros, inclusive. E beleza, ficou pronto os remédios, chegou a hora dele buscar. Aí, quando ele buscou os remédios, ele chegou perto de mim de novo com aquela expressão esquisita. E eu falei, pode falar, o que você quer falar? E ele falou, então, você vai me chamar de doido, mas eu tenho que falar com você. Eu falei, pode falar. Então, eu fiz aqui, busquei os remédios e tudo, mas eu estou sentindo de não dar os remédios à Helena. Esse era o meu incômodo, Valesca, o incômodo que eu falei que eu estava sentindo, e que eu pedi ao Senhor para falar com ele também, era exatamente isso. Eu falei, pois então é a confirmação, porque o Senhor já tinha falado isso comigo, e eu pedi para ele falar com você, inclusive se era ele que estava falando. Na mesma hora, nós, no lixo com aqueles remédios. O médico falou de 40 horas, quem mantinha a Helena viva era ele, se ele estava mandando jogar fora, joga fora, sabe? E, por que vocês não doaram? Porque era manipulado para a Helena, não era uma coisa que podia ser transferido, sabe? E a gente não ficou ali, Ih, já passou 2 horas, hein? 3 horas, hein? Nada disso. A gente simplesmente foi viver, foi glorificar o nome do Senhor. Helena muito esperta, menina maravilhosa. Mas aquele dia à tarde, até a tarde da bênção, eu fui, nós fomos, eu ajoelhei lá depressa, não falei nada com ninguém. Falei assim, Senhor, obedecemos, ela está nas tuas mãos, nos sustenta, sopra sobre nós a sua força, nos dê a alegria do Senhor. Eu senti a mão, alguém botando a mão na minha cabeça, e o Senhor começou a falar comigo. Filha, foi a pastora usada, né? A esposa do pastor lá da igreja, começou a ser usada pelo Senhor assim, filha, fui eu mesmo que mandei vocês tirarem os remédios. Gente, a mulher não sabia de nada, tá? Fui eu mesmo que mandei. E por causa da vossa obediência, hoje, do céu, eu envio um presente para vocês. E eu digo mais, quem sustenta a vida desta pequena sou eu. Ela me pertence. E ali, assim, eu desabei, que eu custei levantar daquele chão, sabe? E eu estava estéril, né, por causa de vários problemas que eu tenho autoimune, eu tenho problema na tireoide também. Totalmente estéril eu estava naquele momento, por causa de todo o estresse que aconteceu. E quem aparece um mês depois?
a surpresa do céu que o Senhor mandou. O César, Cezinha. o nosso lindo Cezinha, que está aqui conosco, né, na igreja. O garotinho, ele realmente é um presente, gente. Ele é maravilhoso. É, Meu japinha. É verdade. É uma criança maravilhosa. Nossa, e assim... E Helena continuou crescendo, né, maravilhosa. Ali já tinha passado aí, passou meses, né? Meses, e foi indo, e foi indo. Quando Helena já estava ali com 1 ano e meio para 2 anos, começou a ter algumas intercorrências com Helena. Do nada, a bradicardia vinha, que é aquela diminuição dos batimentos, né? E eu, primeiro, o que você pensa? Um filho seu começa a passar mal? Hospital. E o Senhor, nada disso. Você vai orar e eu vou reverter. E a menina sem cor na minha frente. Amém. Botava a mão no peitinho dela. Senhor, em nome de Jesus. Coração, eu ordeno que você volte a bater agora. Em nome de Jesus. E eu botar a mão no peito dela e o coração. Pu, 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 de novo. Normal. E ela voltar ao normal. Quero culate. Quero comer, quero alguma coisa, como se nada tivesse acontecido. Eu perdi as contas de quantas vezes o Senhor fez eu passar por isso e não deixou eu levá-la ao hospital nenhuma vez. Nenhuma. Mas foram várias vezes. A gente indo viajar, no meio do caminho, eu ter que pular para o banco de trás do carro para orar com ela e tudo voltar ao normal. Desse jeito. E o Senhor sempre repetindo a mesma coisa. Você vai orar e eu vou reverter. Quando deu 3 aninhos de idade... Helena crescendo, forte, ela e o irmão, unha e carne, mas igual faísca e fumaça dentro de casa, de levada. O Senhor já tinha falado que iria dar a ela a cura. E eu tinha uma irmã de oração, né, que me conheceu durante todo esse processo. Ela falou para mim assim, Valesca, isso em 2019, Deus me mostrou a data 21 de setembro para você vir numa reunião na minha casa para a gente orar. Vamos estar todos orando, nós vamos louvar o Senhor. Falei, opa, deixa eu só ver se dá certinho a escala de Renan. Ela falou, não precisa nem olhar. O Senhor marcou, então ele vai estar aqui. E foi certinho. Renan estava mesmo em casa, deu tudo certo. Nós fomos. Helena então, estava ali com a gente, normal. E, nesse dia, ela estava muito, assim, quietinha, mas muito feliz, sentadinha no meu lado na reunião. E, no meio da oração ali, todo mundo quietinho, eu estou ouvindo a Helena falar em línguas sem parar. Sem parar. Ela era uma menina, assim, que eu, desde quando aprendeu a falar, eu ouvia ela desse jeito. Ela falava em línguas, ela falava que estava falando com Jesus. Quando tinha trovão, relâmpago, olha, mamãe, a voz de Jesus é desse jeito. Desde pequititinha. E ela estava falando de línguas e línguas e rindo e acenando muito para um ponto da casa dessa irmã. E Renan estava de um lado e eu do outro. Eu olhei assim para ele, olhei para ela. Filha. Falei assim, filha, o que é isso? O que você está fazendo? Você está falando com quem? Ah, mamãe, olha ali, é Jesus. Você não está vendo? Ele veio e curou meu coração, mamãe. Ele já fez, olha, agora ele está indo. E ficou assim, ó. Continuou falando em línguas e dando tchau. Ela tinha os lábios assim, com uma certa cianose, que é um cinza, sabe, assim, nas unhas também. Imediatamente aquilo saiu. Ficou com as unhas com cor normal, lábios rosinha. E ela simplesmente levantou após aquilo ali e foi brincar com o César, que estava ali no chão brincando, e com a filha também dessa senhora, né, dona da casa. E tudo assim, foi assim, algo que, sinceramente, eu sempre clamei pela cura. E eu fiquei muito assim, que você espera o quê? Um culto, como diz o outro, né? Um culto mega blaster, o Senhor vai descer com power danado do céu e vai, assim, modificar tudo ali. E foi de um jeito tão maravilhosamente simples que a gente ficou sem palavras para aquilo. Acho que a gente que complica, né? Que é verdade. Deus, o evangelho é simples, né? Sim, sabe? Que coisa maravilhosa que foi aquela. Sabe? E a gente teve dias, assim, gloriosos. Eu costumo dizer que foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Poder ver a minha filhinha, ter a certeza que ela estava bem, sabe? Que ela estava ali, tipo, ela estava impecável. E nesse momento, você quis, assim, logo correr para o médico para fazer os exames, para confirmar que ela estava curada, ou você simplesmente descansou? Eu queria fazer isso e, ao mesmo tempo, descansada, não tem? Descansada. A médica olhava para ela
e ficava, parece que querendo futucar bastante assim alguma coisa, mas ela mesma estava atestando diante dos olhos dela que ela estava bem demais e que não tinha o que fazer. Tipo assim, o que é isso? Nem ela estava dando conta. E queria marcar cateterismo para ver como é que ela estava por dentro. E eu não ia submeter ela a isso. Essa que é a grande verdade. Gente, o Senhor falou, eu estou vendo com meus olhos a menina desse jeito, eu não... Quer saber? Não há Para necessidade. quê? Entendeu? E o Senhor ainda falou, né? Essa irmã, o nome dela é Vanusa, né? Essa que a gente foi à casa dela. Ela é assim, eu falo assim, que ela é uma outra mãe que Jesus enviou para mim também, para me abençoar, como mulher maravilhosa. Ela, parece que o Senhor cutucou ela lá. Ela falou assim, vocês descansa, porque se o Senhor falou que fez, Ele fez. Não fica, né? E a gente, assim, descansou no Senhor. E... Então, assim, e Helena fez os 4 anos dela, e a gente procurando aproveitar da melhor forma possível. E veio a pandemia, né, que infelizmente estragou bastante isso. Assim, estragou entre aspas, né? Que Privou, né? Privou a gente de muita coisa, essa que é a Sim. palavra certa. E chegou a hora de Helena fazer os 5 aninhos dela, né? O pai estava para desembarcar, aquilo tudo. Mas um pouquinho antes, meu aniversário é em maio, e o dela em julho. Meu aniversário, 24 de maio, Helena estava assim, uma espoleta naquele dia, sabe? E aproveitamos muito bem aquele dia. No dia seguinte, Helena acordou completamente diferente. Mas é diferente de verdade. No jeito dela, em absolutamente tudo, no olhar, sabe? E eu querendo saber o que estava acontecendo. E ela não reagia, ela não falava comigo, sabe? O que era? Você está passando mal? Não, não estou. Então, o que foi? Nada. E ela ficava só com a mãozinha assim, só pegando assim no ar. E eu falava assim com ela. E ela começou a ficar falando para eu orar com ela o tempo todo e cantar louvor. Começou uma saga difícil para mim. Desse momento aqui, final de maio, até o aniversário dela, eu não dormi uma noite sequer, porque ela não deixava. Não, você vai orar e você vai cantar comigo. E ela não conversava, ela não brincou mais com o irmão. Levei ela para o hospital, né? O Senhor autorizou que eu levasse ela para o hospital, e foi onde varreram ela de alto a baixo e constataram que o coração dela estava ok, tudo certo, maravilhoso. E nada que justificasse aquilo. O jeito dela estava tão estranho que mantiveram a gente na UTI por 7 dias para investigar o que era aquilo que tinha nela. Que ela estava muito prostrada, um negócio muito estranho. Chegou o aniversário dela, a gente tentando animar ela, né? Seu aniversário vai ser ótimo, não sei mais o quê. E ela, daquele jeitinho. Entrou agosto, né? Julho, agosto. E ela ainda daquele jeito. Foi passando os dias. Chegou o dia 15 de agosto, o pai dela estava embarcado. Ela levantou diferente. Ela levantou muito feliz. Eu falei, oba, maravilhoso. E o Renan ainda tinha tido um sonho uns dias antes em que viu ela muito bem. Ela estava ótima de novo. Então, aquilo encheu nosso coração de alegria. E ela, assim, passou aquele dia ótima, brincou muito com o irmão. Né? O irmão dela ficou tão feliz de ter a irmã de volta brincando com ele. Chegou a noite, a gente não ia à igreja por causa da questão da pandemia, era culto online. O irmão, quando foi dormir, pegou na mãozinha dela assim, boa noite, nena. E ela pegou, agarrou a mão dele e falou, irmão, eles se chamavam assim, né? Irmã e irmão. Irmão, a nena ama muito você, não esquece. E deu um sorriso para ele. E ele foi todo rebolando para o quarto, dormir. E ficamos ali vendo o culto. Daí a pouco, ela está me cutucando, está me cutucando. Eu falei, fala, filha, pode falar. Mamãe, deixa eu te falar, chegou a hora. Chegou a hora do quê, meu amor? Chegou a hora da nena ir para casa. Eu falei assim, nena, você está em casa. Não, mamãe, a nena não está em casa. E chegou a hora dela ir para casa. E a Helena parou de respirar. Nisso eu liguei ao mesmo tempo para o Renan, já tinha pedido também ao meu irmão para vir me buscar, que morava bem pertinho, para eu ir para o hospital. O Senhor me autorizou, sabe? Mas eu não sei precisar aqui o tempo, até hoje eu não consigo precisar, porque o meu irmão não demorou nada, sabe? Mas, nesse tempo, eu corri para chamar minha mãe, que estava lá com César nesse dia, e eu falei assim, eu vou orar. E eu comecei, Senhor,
venha o teu reino. E eu não queria falar, seja feita a tua vontade. Eu me calava, eu fazia assim, ó. E aquilo querendo vir. Não vou falar, venha o teu reino. Senhor, bota essa menina para respirar de novo. Helena, respira em nome de Jesus. E eu falando aquilo ali, não sei quantas vezes, meu irmão chegou. E o Espírito Santo me pegou desprevenida. Eu falei assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na hora que eu falei, Helena inclinou para trás e deu um ronco enorme. Ali eu soube que a minha filhinha foi para casa. Peguei ela no colo, levei ela correndo para o hospital. Tinha batimentos, tinha as coisas, mas eu sabia que o Senhor tinha recolhido ela. Desculpa. Sabia que o Senhor tinha recolhido a minha menina. E cheguei com ela correndo no hospital. As médicas, assim, sem entender o que aconteceu. E eu falei, ela parou de respirar. Do nada. Eu estava sem paciência com as perguntas, sabe? Mas elas tinham que fazer. E eu sentei, liguei para o Renan, que estava, coitado, embarcado. Pensa. E eu comecei a falar com ele, meu bem, eu sinto que a gente precisa... Eu não falei para ele do que eu já sabia dentro de mim, sabe? Falei, eu acredito que a gente precisa agora louvar ao Senhor pela nossa menina. Como o Senhor foi bom conosco. A gente nem merecia tamanha graça. E comecei a falar sobre isso com ele. E ele falou assim, em um determinado momento, eu acabei de sentir uma dor horrível aqui. Uma dor muito ruim, muito ruim. Eu falei assim, já eu te ligo. Eles tinham me chamado lá dentro, né? Aí eu fui para a sala, meu irmão estava comigo, e eles começaram a explicar, né, que ela chegou com os batimentos e tudo, mas ela não reagiu a absolutamente nada que eles tentaram fazer por ela. E que eles não entenderam o que aconteceu ali. E veio aquela frase, mãe, ela não resistiu. Eu já sabia, né, que o Senhor tinha levado. Mas ouvir aquilo me despedaçou nos mínimos pedaços. É impossível descrever aqui. Mas eu falei assim, me leva lá, eu quero ver ela. Você está entendendo, mãezinha, o que eu acabei de falar para você aqui? Sim, eu entendi, mas eu quero ver ela. O que é o Valesca? Pensei, eu vou orar e o Senhor vai trazer de volta. O Senhor fez isso tantas vezes, não vai ser agora que Ele vai deixar de fazer. Vai dar mais uma chance. Mais uma chance. E eu fui lá. Vi, parecia aquele meu neném mimindo, linda. Como ela cabelo é linda. Ruivo, cabelo cacheadinho. Minha princesa. E eu botei a mão naquele peitinho. E na hora que eu fui para falar, o Senhor nem começa no meu ouvido. Dessa vez ela não vai voltar. Ela cumpriu tudo que eu determinei para a vida dela e ela venceu. Ela não quer voltar. E ela não vai voltar. Eu falei assim, Senhor, se você então não vai me devolver ela, deixa eu sentir esse coraçãozinho bater só mais uma vez. Foi só eu falar, acabar de falar, veio 3 batidas. E eu, assim, comecei a chorar de emoção, porque eu pedi uma batida e o Senhor me deu 3. E, ao mesmo tempo, meu coração se partiu inteiro, porque também Ele estava me confirmando que eu não teria minha filha de volta comigo. E, assim, eu tive que dar essa notícia ao pai, né, de que a nossa garotinha tinha ido para o Senhor, estava com Ele naquele momento. Tive que passar por aquele processo horroroso, né? De cuidar de papéis, de cuidar de tudo, e aguardar ele desembarcar para acompanhar. E o que eu posso dizer, assim, sabe, que até ali eu nunca tinha sentido coisa nenhuma pior do que aquela. Quando eu ouvia alguém falar, sabe, eu ficava assim, gente, Deus me livre, eu não aguentaria passar por isso. Imagina nada até você passar, não chega nem perto, sabe? Não chega nem perto. E eu vou falar uma coisa, sabe, que ter que dar de cara, igual com ela ali naquele caixãozinho no dia do velório, gente, eu não sei explicar como meu coração assim, como que
como que foi duro aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu ainda não tinha experimentado de tamanha paz até aquele momento. Na mesma intensidade, ou até maior do que eu estava sentindo de dor, mas é dor mesmo. A paz que vem do céu é muito intensa. Excede todo entendimento. Excede todo entendimento, assim, na prática, sabe? E nos dias que se seguiram ali de muita dor, a gente pôde ver o Senhor guiando a gente todos os dias. E uma coisa que hoje eu falo é: deixem as pessoas viver o luto delas. Porque as pessoas ficam, não chora, você sabe que ela está bem. Não, o tempo de chorar precisa ser vivido, porque até nele existe um processo maravilhoso. Nós vivemos um processo. Ano passado ela foi exumada. Houve a exumação do corpinho, porque era um cemitério público. Crianças com menos de 6 anos precisam ser exumadas após 2 anos. E ela foi exumada ano passado. Eu e o Renan tivemos que ver aquilo tudo, inclusive ajudar a organizar os restos mortais dentro de uma urna para retirar. E aquele momento ali foi terrível de eu ver, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também serviu para eu perceber de uma forma muito intensa como que o Senhor cuida de nós, sabe? Eu não sei se eu vou ter tempo, mas o Senhor me permitiu viver coisas durante esse período de luto, que foi um processo de cura muito intenso. Quando completou 1 ano, eu tive uma visão na minha casa, onde todos da minha família, a gente carregava o corpo da Helena, só o corpo, inanimada, aquele corpo que a gente viu no velório, para tudo quanto é lado, e olha, aquilo que você gosta de ver, olha, a gente te trouxe no parquinho que você gosta. E quando chegou, e a gente ficava assim, ela não reagia, e a gente não se tocava do que estava acontecendo. Quando chegou um momento ali, e eu vendo aquilo, eu estava sofrendo intensamente vendo aquilo. Quando chegou um ponto ali que o Senhor falou, assim, a gente parou, né, dentro daquela visão. Eu falei assim com o Renan na visão: meu bem, que coisa estranha. 1 ano, a Helena não come, a Helena não bebe água e não brinca. O que será que está acontecendo? E ele olhou assim para mim, tentando entender também. Aí a visão passou e eu me dei conta que já estava até de madrugada. Eu falei: Senhor, por que você me fez ver isso? E eu chorando muito, sabe? E o Senhor falou assim: mas é assim que vocês estão vivendo. Por quê? Porque vocês conduzem como morta aquela quem eu trouxe para a mais pura vida. Helena está viva. Era um luto, né? Era o luto. Que não queria largar as memórias, Não, os momentos, né? Você quer ficar arrastando aquilo com você. E Deus tinha dado outro presente. Sim. Que acaba que... A gente entende, né? Mas acaba que o outro filho... Sim. Conviveu com isso, né? Conviveu, mas ele, assim, a Helena e ele, a gente criou aquilo de ter a leitura bíblica em casa, né? É a Bíblia mesmo, não é a Bíblia infantil, não. A Helena, eu tive a chance de ler para ela de Gênesis a Apocalipse 2 vezes. E com César, esse ano, a gente vai encerrar pela 4ª vez a leitura bíblica completa com ele. Então, assim, quando ela foi, que ele me perguntou, cadê a Nena? A primeira coisa que ele fez, eu falei para ele assim: lembra quando a mamãe falou para você que Jesus morreu na cruz e nos deu vida eterna? A Helena agora desfruta já da vida eterna. Olha para você ver, ele tinha 3 anos e 8 meses, ele falou bem, olha a resposta dele para mim. Quer dizer, então, que eu só vou ver ela agora quando Jesus voltar? Até eu fiquei em choque com o raciocínio dele. Ele entendeu, sabe? Ele entendeu. Então, assim, por mais que a gente também estava vivendo aquele luto, sabe, irmão Vinícius, a gente fala assim para ele, eu falava muito para ele: filho, até Jesus chorou. Está sentindo falta da sua irmã? Chore. A gente não pode viver chorando. Mas dentro de nós estávamos carregando aquele peso, né? Por isso que o Senhor mostrou isso. E quando chegou, depois dessa visão que eu relatei isso para Renan e para os meus familiares, foi como se viesse uma parte enorme da cura. Aquele peso que a gente carregava sumiu, não tem? Foi algo assim muito intenso, muito maravilhoso. E quando chegou nesse ano, em março, eu costumo falar assim, porque desde o velório dela, muitas pessoas tomaram conhecimento, né, já sabiam do testemunho de vida dela. Mas aí muitas pessoas que estavam enlutadas passaram a me procurar para ajuda.
E eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou precisando de ajuda. Mas eu começava a falar para essas pessoas daquilo que me dá a esperança, né? Paulo fala, nós não podemos ser ignorantes como aqueles que não têm a esperança, aqueles que não conhecem sobre a esperança. A gente não pode ser assim. Então, eu falava isso, vários e vários trechos da palavra de Deus que mostram, né, que aqueles que estão com o Senhor, o que eu costumo dizer, não existe morte. Eu não falo, Helena morreu. Não, Helena foi promovida à vida. Quem está morrendo sou eu. Todo dia a gente morre aqui, a gente está mais velho, cada dia que passa. Mas ela não. A vida que ela tem hoje, nossa mente nem mesmo pode alcançar, não pode entender nada sobre o que ela desfruta hoje, né? Então, eu sempre falando aquilo, e era impressionante, nos meus piores dias, aparecia o maior número possível de pessoas procurando ajuda. Mas aí, quando eu falava para essas pessoas as palavras para dar esperança a elas, a palavra de Deus, que é como espada afiada de 2 gumes, fazia o que é de volta para mim. Me abençoava também com muita, mas muita esperança. E aquilo foi maravilhoso nesse ponto, porque foi me conduzindo dentro de um processo muito lindo, porque quando chegou em março desse ano, eu costumo dizer, por exemplo, igual a gente está sentindo o ar-condicionado aqui, a gente sente fome, a gente sente sede, né? Tudo isso. Eu estava vivendo dentro de mim, mesmo que, assim, o crente, nós somos de carne e osso, a gente sofre, a gente pode sentir tristeza, frustração. O que a gente não pode? Paralisar com nenhum sentimento desse. A gente precisa continuar. E quem é que vai te dar essa força para isso? O Senhor. Né? E foi assim que eu fui indo, sabe? Nós fomos caminhando dessa forma. Mas como é que eu estava me sentindo? O ventilador batia em mim, não fazia efeito. Ar-condicionado, efeito nenhum. E esse lugar é quente, hein? Vamos lá. Campos Goitacazes é... E nada me aliviava. Se eu bebesse uma água, matava a minha sede, mas não trazia aquela coisa gostosa de ter a sede saciada. Se eu comesse, era para matar a minha fome. Não é apreciando o que eu estava comendo. O meu nível de dor pela retirada dela estava tão intenso que era assim... Eu estava sentindo no corpo. No meu corpo já estava indo para o físico, sabe? Sim. E eu um dia, no dia 3 de março desse ano, eu estava assim, Senhor, eu não aguento mais sentir tanta dor. Eu não estou suportando mais isso. E eu, assim, eu não chorava na frente dos meus parentes, muito menos na frente do meu filho. Ele sabia dos meus momentos, até porque eu não podia, tipo assim, ficar escondendo isso dele. Ele deveria perceber, até porque eu sabia que um dia a cura chegaria, né, desse luto todo, e ele teria que ver, perceber isso que o Senhor fez, né, e iria operar. Então, mas eu estava assim, só eu e Deus, principalmente no momento de chuveiro. Mãe não tem muito aquela coisa, né, de ter um espaço para ela, então meu momento de chuveiro era a minha hora. E nesse dia eu estava muito, mas muito ruim, eu não estava aguentando, minha cara estava amarrotada, e o César viu também, não teve jeito. Quem entra em contato comigo? A minha maravilhosa Vanusa, conversando um trem aleatório, do nada, e do nada o Senhor toma aquela mulher para falar comigo, falando comigo. Hoje, dia 3 de março de 2024, eu escolhi essa data para encerrar esse luto. Hoje eu encerro este luto. Você não vai mais sentir nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de dor, pela sua filha, pela Helena, que vive e está comigo. Vocês vão se alegrar ao se lembrar e entender que ela viveu 5 anos que eu determinei para ela nesta terra. Hoje eu tiro todo o luto de sobre vocês, do coração de vocês, da mente, da vida de vocês. Na hora que ela falou isso, eu despenquei no chão, ar-condicionado que estava ligado lá em casa. Eu senti na hora ele bater em mim. Parece assim, ela está exagerando. Eu estou falando muito sério. Mas é muito sério. Eu comecei a perceber tudo. Até alguns barulhos parecia que eu estava escutando de uma outra forma naquele momento. Mas foi assim, como se tivesse sido arrancada assim, de uma forma muito intensa de mim. Aquilo o Senhor fez com a mão dele. Eu vi Helena ter aquela vida toda de milagre diante de mim. Eu tive várias curas durante a minha vida, mas eu afirmo que nada tão intenso, instantâneo, como foi a retirada desse peso do luto. Só de eu mandar o áudio para o Renan, que estava embarcado,
ele sentiu o mesmo puxão da parte de Deus sobre esse luto, sabe? Meu filho ouviu, na hora também ele foi livre. Fui tomar água, senti. Minha mãe costuma dizer que eu tinha um certo peso sobre os meus olhos, que ela falava com o Senhor que queria ver os meus olhos de novo como eram antes. A primeira coisa que eu fiz foi ligar, vem aqui, ela mora no meu corredor. Vem aqui que você precisa me ver e me fala como é que estão os meus olhos. E a primeira coisa que ela percebeu, antes de eu falar para ela do que tinha acontecido, foi os meus olhos diferentes. Então, assim, eu quis falar isso de uma forma bem pincelada, porque tem muita gente sofrendo muitos tipos de luto. Que o luto não é só quando a gente precisa de se despedir de alguém, né? Ter essa separação, que eu jamais vou falar que eu perdi a minha filha. Eu ganhei a minha filhinha mais do que nunca, porque ela está guardada com o Eterno, né? Ela não existe, agora sim, não existe forma de eu perdê-la, né? E o que eu falo mas tem pessoas que estão passando por luto de término de casamento, perda de um sonho, frustrações de todos os tipos que podem sobrevir sobre as pessoas. Então, assim, que não existe absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Desculpa. Então, não tem nada que Ele não possa fazer, não existe situação que Ele não possa reverter. Sabe? Eu conheci mulheres que falaram para mim, eu estou 50 anos no luto pela perda, né? Elas usaram assim, pela perda do meu filho. E eu ficava assim, não, eu me recuso, eu não posso. Isso daí não, sabe? Então, assim, existe sim a cura. Muitas pessoas, inclusive crentes, falavam para mim, não, essa saudade é eterna. O Senhor vai te sustentar até o dia do reencontro. Existe cura sim, sabe? Eu sinto saudades, mas é uma saudade tão gostosa, aquela saudade de sentir o cheiro, de poder abraçar, que não me traz sofrimento. A gratidão por ter tido ela aqui pelos 5 anos dela são muito maiores, sabe, do que qualquer outro peso que poderia vir. Eu sou muito grata a Deus pelo que Ele me ensinou através da vida dela. E como eu disse sobre a fé, é diferente de eu ficar aqui pedindo uma coisa. Não, Deus vai fazer. E ainda cita aquele punhado de versículo bíblico, que é aquele que pedindo, crendo. Mas precisa coincidir com a vontade de Deus. É tanto que todas as vezes o Senhor me trouxe ela, o Senhor curou. Mas é tanto que quando chegou a hora dele falar o não também, Ele falou não. Então, a sua fé é de você saber a vontade dele vai ser feita e você confiar que, sim, ela é boa, ela é perfeita e agradável, sabe? Existe, sim, cura para o luto. Não existe nada que o Senhor não possa vir. Aquilo que eu senti, aquele vazio, Ele preencheu de uma forma muito intensa na nossa vida, no nosso coração. Meu filhinho fala isso. Ele tem quantos anos? Hoje ele tem 6. E ele testemunhou isso na escola. Tu acredita que ele foi lá na frente falar que Jesus tirou toda a tristeza, que ele sente muita alegria de lembrar da irmã dele e que a gente vivia triste. Ele fala a gente se incluindo, né? As fotos dele você via, assim, muita gente, ele é muito novinho, daqui a pouco ele não lembra dela. Lembra? E ele tem orgulho de falar. Ele fala, minha irmã Nena, sabe, eu tenho uma irmã que ela já venceu, então eu tenho que vencer também. Virou uma meta, uma coisa assim, que ele colocou, a irmã dele já venceu, eu também vou vencer. Então, é algo assim que eu queria muito assim falar sobre isso também, né? Que não existe realmente nada. Declarar a cura, né? Declarar a cura, querer essa cura, porque existe um ponto que você não está pronto para receber também. Desde o momento que o Senhor levou ela, eu falava, não quero essa dor, não quero essa dor. E o Senhor não tirou. Tinha muitas coisas para Ele amadurecer em nós até poder nos dar essa bênção, né? E quando ela veio, a gente entendeu, inclusive, o momento para isso tudo, né? Inclusive, a exumação dela ano passado fez parte disso, né? É um cemitério público, você que tem que fazer a manutenção. Eu não sabia que eu ia voltar para Campos, momento da exumação dela, para você ter uma ideia, né? Foi aqui em Campos? Foi em Vitória. Foi em Vitória. E olha, imagina eu morando aqui, caindo lá para ficar fazendo manutenção lá. E o Senhor abriu as portas, sabe? Porque tinha dado todo um problema administrativo para isso, e o Senhor resolveu tudo para nós. E graças a Deus, o pessoal do cemitério falou, nunca vi pai, mãe nenhum acompanhar o processo igual vocês. Foi horrível, não tem como dizer o contrário aqui. Foi horrível, foi muito difícil. Mas o Senhor, assim, operou. Mas era fechando aquele ciclo, né? Isso, precisava fechar aquilo. E eu vou ser muito sincera, até aquele momento, algo dentro de mim tinha assim, o Senhor pode levantá-la de novo.
o Senhor Meu pode Deus. ressuscitar. Até aquele momento. Aquela negação, Sim. sabe? Então, quando eu vi aquilo, eu contemplei a beleza da perfeição do crâniozinho dela, sabe? E fechou o ciclo, a sensação foi essa, sabe? E o Senhor operou um milagre ali, porque não era o tempo em si, que eles falam que é 2 anos, mas normalmente abre e ainda está faltando coisa para terminar de decompor. Ia ser terrível para a gente ter que ver isso enterrar de novo. E o Senhor não permitiu, Ele abriu as portas para que estivesse no ponto para a gente retirá-la dali, sabe? O fato de não ter que ir a cemitério também é uma coisa assim que já aliviou. Eu vejo assim que o Senhor conduziu a vidinha dela até ela ser curada num processo. Ela foi um milagre enorme e agora o milagre somos nós. Nós realmente somos um milagre, sabe? Eu falo isso. A irmã Angela sempre falou isso após o falecimento do filho dela. E quando eu ouvi aquilo, eu entendi, mas não entendi igual eu entendi hoje, igual eu entendo agora. Como que realmente nós somos um milagre diante do Senhor. Através de um processo, Ele nos colocou de pé. E eu continuo ajudando as mães que estão enlutadas, as pessoas que passam por diversas situações. E eu entendi que o Senhor trouxe para nós esse ministério, né? Valesca, infelizmente, a gente precisa encerrar, mas eu queria te dizer que você, seu esposo que está aqui com a gente, sua família, vocês são admiráveis demais. Eu admiro a fé de vocês. Eu admiro a forma como você conseguiu conduzir isso com uma fé sobrenatural. Eu sou mãe e eu não sei se eu aguentaria passar o processo que você passou com essa firmeza e certeza de saber que Deus estava conduzindo todas as coisas. A Helena, ela viveu 5 anos. E eu ouvi uma pregação há pouco tempo atrás, e o pastor que estava pregando, ele disse o seguinte: a gente acha que as pessoas morrem, mas elas morrem para nós que somos mortais. Isso. Mas ela não morre para Deus. Não. Ela só sai daqui. Exatamente. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas que a gente ama, que a gente quer perto, elas têm que voltar para casa, então isso mexe com a gente. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A gente vai voltar também, a gente vai chegar a nossa hora. E eu queria assim dizer que você hoje, eu já tinha assistido o seu testemunho, como eu falei, né, vai estar aqui na descrição do vídeo, o testemunho dela completo. Eu agradeço e louvo a Deus por ter conhecido a sua história, porque é impossível ouvir essa história e você não sentir o desejo no seu coração de buscar uma fé, buscar Um relacionamento um com relacionamento nesse sentido de você crer que, independente das circunstâncias, Deus está com você e está conduzindo. Deus. E ouvir Deus falando. E ouvir Deus falando dessa forma tão íntima. Então, você é admirável demais. A sua família, o seu esposo, que estiveram todos os momentos unidos e juntos, passando por esse processo tão doloroso. E hoje eu vou encerrar diferente. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, te agradecer por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. E quero que vocês fiquem agora com as fotos da Helena. Fiquem com Deus. Pra mim, você aqui, dormir, você posso
shopping, eu dormi coração em casa. Pra você dormir na shopping, precisa você comprar.